TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 22 de junho e nós vamos iniciar agora para vocês ao vivo o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje, terça-feira, um pouquinho chuvosa, né? Amanhecemos aí com cheirinho de chuva. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas essa chuva veio mudar um pouquinho o nosso clima, né? Estamos no nosso segundo dia oficial do inverno, o que também divide opiniões. Polêmico. Polêmica, é um assunto polêmico o inverno, né? Eu adoro o inverno, gosto de todas as estações, né? E a chuvinha, particularmente, eu também gosto, né? Bom, aproveita, quem estiver em casa aí, para pegar uma pipoquinha, senta, deixa o Itajubá Entrevista ser o seu programa hoje de chuvinha, de casa, de sofazinho. Fica aqui com a gente, aproveita, manda a sua colocação, a sua posição, as suas perguntas, né? Que com certeza nós vamos esclarecendo ao longo do programa. Hoje nós vamos conversar sobre a empresa Copasa, que está instalada aqui em Minas Gerais desde 1963 na sua sede de Belo Horizonte, né? A empresa de saneamento, ela presta os serviços a maioria das cidades de Minas Gerais. E Itajubá é uma delas. E, infelizmente, aqui no nosso município, ela também é alvo de muitas insatisfações, né? Sobre isso, nós vamos conversar com o vereador Pedro Gama. Bom dia. Bom dia, Drica. Bom dia a todos os web espectadores. É trava-língua esse web espectador. Eu agradeço a oportunidade, Drica, de estar voltando aqui no seu programa. Nós já comentamos um pouquinho sobre a situação da Copasa, né, nas nossas últimas entrevistas, mas eu acho sempre importante a gente estar trazendo esse assunto para a população itajubense, estar trazendo algumas informações novas aí, né, do desenrolar de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Câmara Municipal de Itajubá. Nós sabemos, eu costumo dizer, Drica, se a gente for elencar aí os 5 principais problemas do nosso município de Itajubá, e talvez eu esteja sendo generoso, talvez os 3 principais problemas, certamente a questão da Copasa entraria em um deles. A quantidade de reclamações que a gente recebe no nosso gabinete é muito grande. De fato, nós temos situações aí de muitas inadequações na prestação de serviço. Nós temos o problema com relação às tarifas, né? A prática de tarifas que talvez não seja condizente com a qualidade do serviço. Mas eu também costumo dizer, Drica, que mais do que a gente bradar contra a Copasa, gritar contra a Copasa, nós precisamos pensar que soluções nós temos viáveis de serem construídas, né? A minha função aqui enquanto vereador não é apenas gritar, né, ao vento. A gente precisa propor soluções, levar soluções junto ao Poder Executivo, e é isso que a gente tem buscado fazer, porque realmente uma certeza nós temos, do jeito que está, não dá para continuar. Então, eu espero que a gente possa esclarecer bastante questões relacionadas a esse assunto aqui hoje. Com certeza, né? Ver, né, detectar o problema e ir buscando soluções. Né? É essa a ideia. Bom, como o vereador mesmo disse, Pedro Gama, a Copasa realmente é um dos grandes problemas de Itajubá, né? A gente vê isso, como a gente sempre está falando aqui, sempre quando a gente toca no assunto Copasa, sempre a gente vê muitas dúvidas, né? Muitas reclamações, e então a gente vê por isso, né, numa forma geral, que há uma insatisfação muito grande em relação a essa empresa. E se tem um número tão grande de insatisfações, de indignações, no mínimo é um assunto que se deve dar muita clareza, né, muita atenção. E o vereador Pedro Gama, junto com alguns outros vereadores que também apoiam essa ação, né, esse assunto da Copasa com o Pedro, tentam fazer exatamente esse serviço, né, essa ponte entre Copasa e população e também a ponte entre Copasa e poder público, né? Acho que são 3 pontos aí que a gente vai tratando dentro desse assunto. Pedro, vamos fazer um release assim rapidinho, um resumão antes da gente entrar
em algumas questões da Copasa, né? Perfeito. Quando você esteve aqui, da última vez que nós conversamos, eu não lembro muito bem que pé que a gente estava, mas você tinha pedido, né, em relação a essas insatisfações, você pediu para ler, né, o contrato da Copasa. Eu acho que tudo partiu dali, né? O que você encontrou e qual foi a sua visão? Beleza. Rodrigo, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco o contexto para os nossos espectadores. Eu acho que algumas perguntinhas que são importantes de serem respondidas. Em primeiro lugar, por que a Copasa? Né? Por que a Copasa que presta o serviço no município de Itajubá? Por que não existem outras empresas? Essa é uma primeira pergunta importante. A Copasa ela detém um contrato de concessão com a Prefeitura Municipal de Itajubá hoje. Se eu não estou enganado, esse contrato tem a validade até 2034. E essa concessão é relativa a 2 serviços, Drica. O serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Certo. Então, na área de concessão, a empresa responsável que detém a concessão para prestar esse serviço é a Copasa. Por isso que nós estamos, digamos assim, entre aspas, refém da Copasa até 2034. Ela que detém a concessão para prestar esse serviço. Certo. Segunda pergunta importante, em relação às tarifas que são praticadas, quem define essas tarifas? É a Prefeitura? Não é. É a Câmara Municipal de Vereadores? Não é. Quem determina a questão das tarifas da Copasa é um órgão a nível estadual chamado ARSAI. A ARSAI é uma agência reguladora que fiscaliza a nível estadual o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Então, a ARSAI, dentro de alguns critérios técnicos, é quem define qual é a tarifa de água e qual é a tarifa de esgoto. Daqui a pouco eu vou trazer uma novidade para os nossos espectadores, que nós obtivemos direto uma visita com o diretor-geral da ARSAI, que está para ter ainda agora, no fim na verdade, no começo do segundo semestre, uma diminuição na tarifa de esgoto. Isso, a ARSAI já está bem avançado, muito provavelmente isso vai acontecer a partir de agosto. Interessante. Nós vamos ter uma redução na tarifa, a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é importante dizer isso, né? A tarifa ela é definida por este órgão, não é aqui no município os vereadores, nem a prefeitura que faz essa definição da tarifa. Uma terceira informação importante, Drica. A Copasa ela detém a concessão em todo o município de Itajubá? Não. E isso é um dos principais problemas que nós enfrentamos hoje. O contrato de concessão da Copasa é referente ao núcleo urbano do município de Itajubá e referente a 3 bairros rurais. O bairro do Ano Bom, o bairro de Cachoeira e o bairro de Cachoeirinha. Ou seja, os demais bairros rurais não estão inclusos neste contrato. Em Itajubá a gente tem muitos bairros rurais. Muitos bairros rurais. Então, o que acontece? A Copasa, ela não tem obrigação e, na verdade, ela nem pode prestar o serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nesses outros bairros rurais, porque eles não estão na concessão. Então, mesmo que ela queira, ela não pode fazer. Exatamente. A Copasa vinha fazendo os ligamentos de água nesses bairros, até que a ARSAI chegou e falou assim, olha, não pode. Isso está fora da concessão. Então, você não pode continuar fazendo ligações de água. Então, hoje nós temos uma situação tanto quanto grotesca, porque se você vai, por exemplo, em algumas regiões do bairro Anhumas, se você vai, por exemplo, em algumas regiões do bairro Juru, principalmente nas residências mais recentes, não existe abastecimento de água e esgotamento sanitário da Copasa. Embora muitas vezes o vizinho ao lado tenha, justamente porque a Copasa parou de fazer essas novas ligações, porque isso não está no contrato. Ou seja, repare, Drica, aqui é importante da gente começar a perceber que o problema da Copasa é um problema complexo. Esse é um contrato, como você mencionou, que vem aí de 40, 50 anos, vai perdurar até pelo menos mais 10 anos. Então não é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, não, nós vamos resolver o problema da Copasa. A pergunta que fica é como? Essa é a pergunta que todos nós temos que fazer. Nós vereadores, prefeitura, todas as autoridades. Como nós vamos resolver o problema da Copasa? Não é num toque de mágica, não é de um dia para o outro. A gente tem que primeiro identificar, entender essa situação e ir atacando ponto a ponto. Sim. Então, por exemplo, a questão dos bairros rurais. Não vai mudar a questão dos bairros rurais enquanto não houver uma alteração na concessão, enquanto não houver uma alteração no contrato. Não existe outro caminho para que a Copasa passe a atender os bairros rurais
Se não, a atualização desse contrato, a modificação desse contrato. É legal atualizar ou mudar o contrato? Essa é uma outra discussão muito difícil, Drica, porque nós tivemos uma alteração recente na legislação. Então, me permita já entrar nesse assunto. Por favor. Em 2020 foi aprovada uma nova lei federal que ficou conhecida como o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. É uma lei que vale para todo o país, que traz novas regras sobre o funcionamento do saneamento básico no país. Certo. E existem alguns dispositivos nessa lei que, na verdade, vão dizer o seguinte, na verdade, se os municípios que já detêm um contrato de concessão quiserem alterar o contrato, eles vão ter que fazer uma nova concessão. Então, não é simplesmente chegar e mudar o contrato, fazer uma extensão assim, do contrato. Então, existe essa questão jurídica colocada. A nova concessão seria abrir também para que outras empresas possam... Exatamente. Isso teria, o vago de ter... a prefeitura teria que ter uma negociação com a Copasa para encerrar a concessão e abrir uma nova licitação, né, para ir fazer uma nova concessão. Mas para isso teria que ter um consentimento da Copasa? Exatamente. Sim. Ou seja, não existe solução fora de negociação Prefeitura-Copasa. Entendi. Isso é um fato. Não existe como resolver esse problema se Prefeitura e Copasa não sentarem na mesma mesa e procurarem alternativas que sejam viáveis. Ou então, aí vai para a briga, né? Vai para a judicialização. De qualquer forma, Drica, esse é o primeiro ponto. Essa é uma conversa que eu tive recente com a Prefeitura. É impossível a gente lidar com o caso Copasa se a gente não ter gente técnica envolvida. Então, assim, meu ponto de vista, eu fiz essa indicação para a Prefeitura. O primeiro passo a ser feito é a criação de um grupo de trabalho técnico dentro da Prefeitura para acompanhar esse contrato de concessão. Você precisa ter gente que entende das questões jurídicas do contrato, você precisa de gente que entende das questões contábeis, financeiras, orçamentárias, econômicas do contrato, e você precisa que esse grupo de trabalho esteja acompanhando o contrato. Em primeiro lugar, para verificar se o contrato está sendo de fato cumprido, para acompanhar se esse contrato ele não precisa ser atualizado conforme as novas legislações. Enfim, não adianta você ter um contrato e deixar ele largado, Drica. Esses assuntos são complexos, são assuntos difíceis. Será que hoje nós temos um estudo que de fato leve em conta essa nova legislação para verificar se o contrato da Copasa está em acordo ou não está em acordo com a legislação? Esse é um primeiro ponto essencial que nós precisamos colocar. Eu já disse à Prefeitura que eu me coloco à disposição no que eu puder ajudar nesse sentido, a contribuir, a colocar soluções, mas isso precisa começar a ser feito. Eu entendo que, na verdade, isso já era para ter sido feito coisa de 10, 15 anos atrás. Não foi feito, né? Mas sempre nós precisamos dar o primeiro passo, né, Drica? Não adianta ficar olhando para trás e lamentando. É a mesma coisa com a Valônia, né? O contrato com a Valônia foi renovado em 2019 sem que ninguém tivesse sentado e estudado o contrato. Isso aconteceu. É uma situação grotesca, absurda, desrespeitosa com a população? Mas agora não adianta a gente lamentar. Com certeza. Né? Temos que resolver agora no presente. Exatamente, né? Temos que resolver agora. E a gente tem visto alguns avanços nesse sentido aqui no município de Itajubá, Drica. Eu vou dar 2 exemplos recentes para você. Em 2019, foi feito finalmente o Plano Municipal de Saneamento Básico no município de Itajubá. Então hoje nós temos uma lei que traz um certo planejamento sobre atendimento de saneamento básico no nosso município. E vou te dar um outro exemplo mais recente, né, uma notícia boa também para a população de Itajubá. Ontem, na Câmara Municipal de Itajubá, nós aprovamos em primeiro turno a criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico. Eu acho que eu já comentei isso aqui com você nos programas anteriores, Drica. Existe uma regulação da ARSAE que diz o seguinte: os municípios que tiverem um plano municipal, um conselho e um fundo passam a receber anualmente parte do pagamento que todos nós cidadãos fazemos à Copasa. É uma taxa aí, se eu não estou enganado, em torno de 3 a 4% do faturamento da Copasa tem que voltar para o município. Isso aqui em Itajubá, Drica... Então, isso é o fundo. Peraí, vamos voltar. Então, a gente tem um fundo que foi aprovado... Não. O fundo está sendo criado agora. Está sendo criado, certo. Com a criação do fundo, o município de Itajubá passa a receber de volta para esse fundo parte do recurso que todos nós pagamos à Copasa, parte da tarifa. Então, isso volta para o município. Isso dá, Drica, em média, segundo a estimativa da própria ARSAE, 1,8 a 1,9 milhões de reais por ano para alimentar esse fundo.
Para a gente receber esse recurso, sabe, a única coisa que faltava ser feito? O quê? Criar o fundo. Tava ali já, né? Era só criar o fundo, agora a gente está criando. Ontem, né, inclusive, parabenizo a Prefeitura de Itajubá por ter tomado a iniciativa. No início do nosso mandato, nós fizemos uma indicação sugerindo que a Prefeitura mandasse o projeto de lei para a criação do fundo. Sim. Nós fomos na Prefeitura conversar, falamos sobre a importância, levamos toda a documentação, regulamentação da ARSAI. A Prefeitura se convenceu desse argumento, mandou o projeto de lei. Ontem nós aprovamos em primeiro turno, falta agora aprovar em segundo. Isso vai possibilitar aí, quase R$2 milhões por ano que vai começar a chegar em Itajubá para investir em saneamento básico. Então, talvez aquele bairro rural que não tem um atendimento da Copasa, que pode ser feito, que depende talvez de uma outra tecnologia, uma fossa séptica, enfim, existem outras alternativas de atendimento, de abastecimento de água, esgotamento sanitário na zona rural, né? A engenharia tem tecnologia para possibilitar isso. O que precisa de dinheiro, precisa de recurso. Então, todo esse fundo, o recurso desse fundo vai poder ser utilizado, por exemplo, nesse tipo de situação, em bairros que não são atendidos pela zona rural. R$2 milhões por ano não é, para o município do Porto de Itajubá, um recurso que se dispense, né, Drica? Nem pensar. Então, assim, esse é um avanço importante e que eu acho que mostra, né, que a gente vai buscando as soluções aos poucos, vai identificando os problemas e vai buscando as soluções. Com certeza, a criação do Fundo Municipal é um avanço muito importante nesse sentido. Vou te dar um outro exemplo. Nós já fizemos um requerimento de informação para a Prefeitura Municipal de Itajubá, solicitando quantas multas a Prefeitura já aplicou na Copasa por situações de descumprimento de contrato. E tem muito descumprimento? Nós recebemos reiteradamente situações, né, reclamações de descumprimento do contrato pela Copasa. Nós não recebemos retorno desse requerimento ainda. Mas eu acho que a própria ausência de retorno confirma uma suspeita que nós tínhamos. Nunca foi aplicado multa. Por quê? Porque não existe um grupo dentro do poder público que faça o acompanhamento desse contrato. Agora, com a criação do fundo, toda a multa que é aplicada vai para o fundo. Então, isso é um incentivo também para que a Prefeitura, para que os vereadores façam o melhor acompanhamento do contrato, né? Então, eu acho que são esses pequenos avanços que nós precisamos colocar em prática, né? Agir, atitude, para que a gente possa começar a resolver esse problema. Drica, eu tenho um defeito, talvez seja um defeito, de ser muito sincero, né? Eu não acho que o contrato da Copasa, o problema da Copasa vai se resolver de um dia para o outro. Eu estaria sendo muito falso fazendo essa promessa ilusória para os cidadãos itajubenses, dizendo que amanhã o problema da Copasa está resolvido em Itajubá. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu prefiro acreditar que nós precisamos sentar, estudar, buscar as alternativas e agir. E elas estão vindo pelo que a gente está vendo. Exatamente, né? É isso que nós estamos tentando fazer, é um contrato complexo, o contrato está desatualizado, é um assunto complexo, existem zilhões de leis sobre o assunto, então a gente precisa realmente sentar e estudar, porque senão, magicamente, as coisas não vão acontecer. Não, mas elas estão acontecendo, não por meio de mágica, né, como você falou, mas por meio de trabalho, de boa vontade, né, de pessoas pensando junto, de um coletivo, de um grupo, de boas ideias, né, as coisas vão acontecendo. E a população de Itajubá também pode ajudar bastante, né, que é o que a gente está sempre dizendo. Principalmente formalizando, eu vou aproveitar aqui e já dizer que eu gosto de falar isso, formalizando as suas reclamações, né? Porque a gente precisa de base. Tudo que você vai fazer, qualquer coisa nesse sentido, né? Que você vai levantar, fazer algum pedido nesse sentido, você precisa ter uma base. Mas por que está sendo pedido? Né? Então, assim, muitas vezes a indignação, ela é fundamentada, né? Você está certo em se indignar, mas a gente vai olhar, né, ali nos autos, no papel, oficialmente, a gente não vê essas reclamações. E muitas vezes essas reclamações que elas não estão oficializadas, essa ação, ou melhor, a falta dessa ação, ela pode ser usada até mesmo para falar assim, não tem reclamação, tá tudo certo, tá todo mundo, todos estão, essa indignação que de repente um vereador vai ali e coloca, né? Quando se vai provar, fala assim, não tem nenhuma indignação, não estou vendo, né? Então, assim, a gente precisa aprender a formalizar as nossas reclamações. Eu falo sempre isso nessa situação, na situação, como você falou, da Valônia e em outros serviços públicos,
que a gente tem que sempre estar ali cobrando, mas da maneira correta, né, gente? E aí se informando sempre, né, da forma que for possível, dentro das mídias sociais, né, por meio da imprensa, enfim, por vários motivos. A Copasa também, eu estava vendo, eu acho que foi na sua rede social, né, que você estava conversando com o vereador Marcelo Kraus sobre a substituição de doação de imóveis. Drica, esse é um ponto importante. O que acontece? Dentro do contrato de concessão, o município de Itajubá ele precisa, digamos assim, dispor de parte do seu patrimônio para a Copasa. Então, por exemplo, nós temos um projeto de lei lá na Câmara Municipal que está discutindo justamente esse assunto. Nós temos um residencial novo sendo feito ali no fim do Pinheirinho, Olhos da Água, se não me engano, Olhos da Água, sim. Exatamente. E que a Copasa, né, para fazer o atendimento àquele novo loteamento, precisa instalar ali um reservatório de água. E o município precisa, digamos assim, conceder o terreno para que a Copasa faça a instalação do reservatório para que possa atender aquele loteamento. O que a prefeitura sempre fez e está fazendo neste caso é a doação do terreno. Faz a doação do terreno e com a condição de que no fim do contrato de concessão o terreno voltaria para a prefeitura. O que eu e o vereador Marcelo estamos fazendo, a gente está estudando, a gente está procurando o apoio jurídico necessário, é que a Prefeitura Municipal de Itajubá, ao invés de fazer a doação do terreno, faça uma outra coisa que no juridiquês a gente chama de concessão de direito real de uso. Em termos de finalidade, Drica, é basicamente o seguinte, é basicamente uma doação menos onerosa. Você concede para a Copasa o direito de utilizar aquele terreno e de utilizar todos os poderes de proprietário do terreno sem transferir a propriedade. Sim. O que a gente está estudando essa alternativa? Justamente para viabilizar uma forma, né, de que a Copasa possa prestar seu serviço sem que isso seja muito oneroso para o município de Itajubá, afinal de contas, né? Nós temos toda essa situação complicada já com a empresa da Copasa. E ainda o município de Itajubá vai fazer, né, a disposição, a doação de terreno. Mas, enfim, isso é uma situação bem técnica que nós estamos procurando estudar. A Prefeitura já nos deu um retorno sobre alguns problemas que poderia ter na concessão de direito real de uso, mas a gente está procurando avaliar se é possível ou se não é possível utilizar esse instrumento. Estudando, né? Utilizar esse instrumento ao invés da doação. Mas eu acho que é isso, né, Drica? A gente não se acostumar em fazer as coisas como elas sempre foram feitas. Eu acho que a gente sempre tem que procurar alternativas, né? Já é válido o questionamento, nossa, mas por que doar o terreno? Será que não existem outras alternativas? Ah, não, sempre foi doação. Poxa, mas o fato de sempre foi não justifica a gente continuar a ser. Né? Ou que é a melhor forma. Exatamente. Né? Então, eu acho que a mudança vem um pouco nesse sentido também, né? Da gente tentar pensar fora da caixinha, da gente tentar pensar em alternativas para os problemas que às vezes se repetem rotineiramente e a gente fica viciado em dar sempre a mesma resposta. Então, é importante a gente estar estudando essas outras soluções. Eu esqueci de te perguntar, quando a gente estava falando do Fundo de Saneamento Básico, né? Quando que ele passa a valer? Ele já está valendo? Não. O que acontece? Ontem nós aprovamos a criação do fundo em primeiro turno. Nós vamos ter a votação em segundo turno. Depois esse projeto de lei vai para a prefeitura para sanção. O prefeito sanciona, até porque é de autoria dele, né? Não acredito que vai ter qualquer tipo de problema. Ele sanciona. Sim. Está autorizado a criar o fundo. Aí que vai ser criado a pessoa jurídica fundo. Criada a pessoa jurídica fundo, ele precisa ser, como se diz, credenciado junto à ARSAI, a agência reguladora, e a partir desse credenciamento o município fica apto a receber esse recurso. Então, esse é mais ou menos o trâmite. Não sei estipular em termos de tempo quanto isso vai nos custar, digamos assim, em termos de tempo, mas acredito que neste ano ainda nós já temos a criação deste fundo e com certeza é um avanço, é uma modernização mesmo, né? Eu disse isso ontem na minha fala em defesa do projeto, é uma modernização da legislação do município de Itajubá na questão do saneamento básico. Com certeza que vai beneficiar. E vários outros municípios já fizeram. Pouso Alegre é um exemplo próximo de nós, que já tem o seu fundo municipal. Aliás, Pouso Alegre também é um exemplo de município interessante, Drica, que criou um grupo técnico para estudar o contrato de concessão da Copasa, né, para fazer esse acompanhamento. O município de Pouso Alegre já entrou com algumas ações civis públicas, questionando algumas ações da Copasa lá no município. Então, eu acho que bons exemplos, né, exemplos de uma gestão
técnica, aprofundada, que busca aí, de alguma forma, né, solucionar esses problemas estruturais, é sempre bom da gente referenciar aqui para a nossa Itajubá. Certo. Antes da gente seguir, vamos responder um pouquinho das perguntas, tentar responder aqui, falar com os web espectadores, né, daqui do nosso programa, da TV Itajubá. Se você tiver alguma pergunta, se alguma coisa não ficou muito clara para você do que já foi dito até agora sobre a empresa Copasa, manda as suas perguntas, coloca aqui, ou então até mesmo a sua ideia, né, o seu ponto de vista sobre o assunto que a gente vai tentar ler aqui, tá certo? O Moisés Ribeiro fez um monte de perguntas, né, Moisés? Vamos lá, né? Ele colocou aqui, vereador Pedro Gama, ontem você deu uma invertida com o uso inadequado de uma expressão na reunião da Câmara, que eu não me lembro ao certo qual foi agora, mas entortou até a minha coluna aqui. Quero saber do que ele está falando. Parabéns pela competência que brava na sua imagem, digna de um advogado de um grande nível. Olha aí, deixa eu só seguir aqui rapidinho. Ele colocou quem foi o autor do projeto do Fundo de Saneamento Básico. Joia. Ô Moisés, muito obrigado pela sua mensagem, Drica. Depois a gente pode falar um pouco desse assunto. Ele se refere à votação do projeto de lei da transparência na vacinação. Ah, lei de transparência. Uma pequena discussão ontem, nós podemos falar desse assunto, né? Sim, podemos. Mas só encerrando aqui o assunto da Copasa, o autor do projeto do Fundo de Saneamento Básico foi o Poder Executivo, a Prefeitura. Porque esse é um tipo de projeto que só a Prefeitura pode apresentar. É o que a gente chama no juridiquês de iniciativa privativa do Poder Executivo. Existem alguns projetos de lei que eu, vereador, não posso apresentar. Tem que ser o prefeito. O Fundo Municipal de Saneamento Básico é este tipo de projeto. Então, por isso que no começo do ano, ao invés de nós apresentarmos um projeto de lei para criar o fundo, nós, na verdade, fizemos uma indicação para o prefeito apresentar o projeto de lei. Que se a gente apresentasse, ele ia cair no jurídico. Sim. Então, assim, projeto de lei, só para explicar um pouco para o nosso público, projeto de lei que envolvam readequações orçamentárias, que envolvam a estrutura do Poder Executivo, que envolvam os servidores municipais da Prefeitura, isso tudo é de iniciativa exclusiva do prefeito. O vereador não pode apresentar um projeto de lei nesse sentido. Isso é uma determinação constitucional. Então, por isso, esse projeto de lei foi apresentado pela Prefeitura, pelo nosso prefeito. Certinho. Bom, a Terezinha colocou aqui, Terezinha Maria Espírito Santo. Bom dia, Terezinha. Que bom que temos um vereador tão competente. Cheio de Terezinha, muito obrigado. Um grande beijo para você. Certo. Matheus Figueiredo colocou, a Copasa, bom dia, viu, Matheus? A Copasa fez alguma declaração sobre essa concessão em vez de doação? Bom dia, Matheus. Não que eu tenha conhecimento. Essa discussão que nós fizemos, nós estamos fazendo, é diretamente junto com a Prefeitura, né? A Copasa não foi, até onde eu sei, não sei se a Prefeitura consultou a Copasa sobre a possibilidade da concessão de direito real de uso ao invés da doação, mas nós não temos nenhuma informação direta da Copasa. Nosso diálogo tem sido direto com a Prefeitura nesse sentido. Nós tivemos esse retorno da Prefeitura de que teria alguns problemas em se fazer a concessão ao invés da doação, mas nós ainda estamos estudando esse tema, até porque nós temos um projeto de lei para ser votado, nós precisamos, né, ter aí um embasamento técnico para poder decidir como que nós vamos votar neste caso. Sim, claro. Vou aproveitar o gancho da pergunta dele. Está conversando, né, com a Prefeitura, está tendo esse diálogo, e aí a gente fica perguntando, como que a Copasa se posiciona, né, em relação a toda essa conversação? Olha, Drica, eu confesso que eu não sei dizer para você hoje como está o diálogo da Prefeitura com a Copasa. Não tenho essa informação, né? Espero que seja um diálogo positivo, é o que se espera sempre de uma relação de concessão, né? Mas não sei dizer hoje se isso está litigoso, se existe... Não tenho essa informação. Certo. É como a gente diz aqui em Minas, não sei se é só em Minas, eu acho que é um ditado nacional, né? Que a gente fala, é melhor pelo amor do que pela dor, né? Exatamente. Sempre um bom diálogo, a diplomacia, né? O bom diálogo, às vezes, resolve as coisas de maneira muito melhor, muito mais fácil, muito mais ágil, né? Com certeza. Com certeza. A Deca está aqui com a gente hoje, vai de pergunta hoje, Deca. A Deca está só observando, Deca Magalhães Faria está aqui com a gente, já esteve aqui ontem
conosco também, né? Eu queria ler, não foi uma pergunta que foi feita aqui, mas ontem eu acho que uma moça me mandou mensagem falando que ela queria saber sobre as taxas. Perfeito. Meu Deus. Vamos de taxa? Vamos falar conversar sobre isso? Esse é um assunto que ficou pendente realmente. Como eu disse anteriormente, quem faz a definição das tarifas que são praticadas pela Copasa hoje aqui em Itajubá é esse órgão a nível estadual, que é a ARSAI, né, a Agência Reguladora do Serviço de Água, Abastecimento Sanitário, no estado de Minas Gerais. É isso, deixa eu só te interromper rapidinho. Claro, por favor. É a Noêmia Lamoglia, ela colocou aqui, principalmente a taxa abusiva de 100%. Será que vão discutir esse assunto e resolver? Pois é, Noêmia. Como eu estava falando, essa é uma pergunta muito recorrente, é muito importante a gente realmente falar desse assunto. Essa pergunta é ótima e vem num ótimo momento também. Essa definição da tarifa ela é feita por este órgão, como eu disse. Isso, infelizmente, os vereadores não têm poder de decisão. A gente pode sim discutir, a gente pode sim fazer um pedido para a ARSAI, dizer que está muito alta, mas a definição mesmo não vem dos vereadores e também não vem do prefeito, vem da própria ARSAI, né? Hoje, a nossa tarifa de esgoto para casos de coleta e tratamento é de 100%. Na verdade, Drica, nós temos dois tipos de tarifas diferentes para esgoto. Nós temos a tarifa só de coleta e a tarifa para as residências que têm coleta e tratamento, que é a maioria dos casos do município de Itajubá. A primeira tarifa só de coleta, se eu não estou enganado, está em 50%, a de coleta e tratamento está em 100%. Né? Essa tarifa que nós pagamos, que de fato é abusiva, de fato é alta, de fato pesa muito no bolso do cidadão brasileiro, do cidadão itajubense, ainda mais no momento de tantas dificuldades econômicas por conta da pandemia. Mas uma boa notícia nesse sentido, nós tivemos com o diretor-geral da ARSAI, em Belo Horizonte, conversando sobre esse assunto, ele nos colocou a par que a ARSAI está para reduzir essa tarifa. Então, a previsão é de que até o final de julho nós vamos ter a redução da tarifa de esgoto de 100% para 74%. Então, já faz aí uma redução de 1/4, mais ou menos, né, da tarifa. Isso deve chegar, né, no bolso do cidadão itajubense a partir de setembro, né, relativo à conta de agosto. Então, é possível que a conta de agosto, que chega aí em setembro, ela já venha com esse novo valor de tarifa. E, de novo, essa é uma decisão que a ARSAI está tomando, provavelmente em cima de critérios técnicos, mas em cima também, né, de várias demandas que a própria população apresenta, representantes da população, os vereadores apresentam junto a esse órgão, que é a nível estadual. A gente vai ter essa redução. Na verdade, essa redução é uma unificação. Lembra que eu disse que existem duas tarifas diferentes? Uma tarifa só para coleta e tarifa para coleta e tratamento? Na verdade, a ideia da ARSAI é unificar em uma única tarifa. Meio termo, 50%, 100%, unificar numa tarifa de 74%. Como o município de Itajubá tem uma alta taxa de cobertura de tratamento de esgoto, grande parte da população itajubense vai ser beneficiada por essa redução. Que, como eu disse, é uma redução, né, talvez não seja a redução ideal, a redução que a população itajubense precisa, especialmente nesse momento tão difícil de pandemia, mas é uma redução que já é significativa. Essa é uma ótima notícia que nós temos aí para o segundo semestre. Com certeza, é uma conquista, né? Sim. Toda conquista deve ser comemorada, né? Tem avanços? Sim, temos que avançar, mas estamos avançando. Exatamente. Né? Esse é um passo. Outras coisas que eu ouço bastante as pessoas dizerem, né? Os moradores daqui de Itajubá, é sobre a Copasa e a questão ambiental. Você ouve isso? Sim, com certeza, Drica. A Copasa, ela está adequadamente... Olha, saneamento básico está diretamente relacionado a dois temas essenciais, né, para a nossa comunidade. Primeiro, saúde pública. Saneamento básico é questão de saúde pública, né? Esgoto a céu aberto, isso é uma violação a um direito fundamental de todo cidadão e isso é um risco à saúde pública de todos nós. Em segundo lugar, a questão ambiental, que é uma questão muito séria, é uma questão que nós levamos muito a sério dentro do nosso partido. E qualquer situação de descarte irregular de esgoto sendo jogado no rio, a gente já recebeu reclamações nesse sentido, a gente busca dar as devidas providências, né, junto à ARSAI, junto à Prefeitura Municipal de Itajubá e junto até mesmo ao próprio Ministério Público. E isso, Rodrigo, isso é uma problemática que não vale só para a ARSAI, não. Eu acho que isso vale né, para várias outras situações. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos finalizando
no nosso gabinete uma denúncia que nós vamos estar apresentando à Prefeitura, ao CODEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, e também ao Ministério Público, um vídeo que chegou até nós de um descarte completamente irregular de entulhos na beira do rio. Isso é criminoso, né, digamos assim. Se for comprovado realmente esse descarte, está muito claro no vídeo que chegou até nós, isso é muito criminoso. O descarte pela Copasa? Não. Uma outra empresa. Uma outra empresa, exatamente. O que eu estou dizendo é que essa questão ambiental ela é muito tem total relação com a Copasa, mas nós precisamos ampliar, né? Isso é uma discussão que tem relação com a atitude de cada cidadão de Itajubense, de cada empresa que está aqui na nossa região. Então, aproveitar a oportunidade para também deixar aberto para a população. Se vocês visualizarem qualquer tipo de irregularidade do ponto de vista ambiental, seja da Copasa, seja de qualquer outra empresa, seja de qualquer outro cidadão, a primeira recomendação é que primeiro documente, né? É muito importante que a gente tenha a documentação dessas denúncias, seja por foto, vídeo, uma testemunha, qualquer coisa nesse sentido, pode nos encaminhar que a gente vai estar dando os devidos encaminhamentos às autoridades competentes para fazer aí a verificação e eventualmente a punição, porque isso é uma situação que realmente precisa ser urgentemente, né, o Drica, colocado em pauta. Nós já recebemos reclamações com questões ambientais da Copasa, nós damos os devidos encaminhamentos e seguimos acompanhando. Muitas vezes é difícil porque tudo depende de prova, né, Drica? Eu, como advogado, até falo isso. Às vezes a gente vê uma situação e não consegue documentar, não consegue gerar prova, isso acaba dificultando a denúncia. Então, por isso eu dou sempre essa orientação. Tentem sempre documentar quando vocês verem alguma coisa nesse sentido, porque aí a gente consegue dar um encaminhamento melhor ao caso. E hoje em dia a gente está toda hora com isso aqui na mãozinha, então fica fácil, né? Se você não tiver, pede uma outra pessoa, né? Então, é o que a gente está dizendo, né? O que eu disse mais cedo sobre a importância de realmente a gente saber oficializar, encaminhar as coisas para o lugar certo, né? Para que essas reclamações, elas não se percam ao vento, né? E as ações realmente consigam ser feitas da melhor forma possível. Se surgir alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer sobre essa situação da Copasa, vocês podem mandar aqui. Nós vamos aproveitar e conversar um pouquinho, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. E vamos falar do que aconteceu ontem na Câmara? Vamos sim, Vamos Drica. dar essa notícia. Não, como eu disse para você, Drica, eu estou aqui à disposição. O que você quiser perguntar, sobre o que você quiser falar, a gente responde. Eu gosto de gente assim. Você imaginou que maravilha? Não temos nada a esconder. Eu gosto assim, as claras, assim. E aí a gente fica à vontade, né? Para poder chegar nos assuntos que realmente interessam a população, né? Ótimo. Vamos falar, então, da ação que teve ontem na Câmara? Vamos lá, Drica. Ontem a gente teve um outro projeto de lei muito importante que foi votado e felizmente foi aprovado em segundo turno. Agora só falta o prefeito sancionar, que é o projeto de lei da transparência na vacinação contra a Covid-19 em Itajubá. Olha que bacana. Só para o nosso público que nos acompanha ter uma noção do histórico, Drica, toda essa discussão começou lá no fim de janeiro, ou seja, no início do processo de vacinação contra a Covid-19 em Itajubá. Eu apresentei um requerimento para a Secretaria Municipal de Saúde solicitando a listagem das pessoas que estavam sendo vacinadas. Logo naquele começo, esse assunto estava super à tona, né? Existiam aí borbulhando, murmurinhos de questões de situações de fura-fila, né? Então, para que nós pudéssemos realmente verificar essa situação, nós fizemos essa solicitação e, na época, a Secretaria Municipal de Saúde respondeu que não poderia fornecer a listagem por uma questão de sigilo, né? Seria um dado sigiloso por questão de proteção à privacidade. E nós continuamos insistindo nessa questão. Nós apresentamos uma resposta para a Prefeitura, trouxemos uma série de argumentação jurídica sobre esse assunto. E nesse meio termo, no comecinho de fevereiro, o vereador Marquinhos Meirelles e a vereadora Andressa do Coletivo apresentaram um projeto de lei obrigando a Prefeitura Municipal de Itajubá a divulgar com periodicidade os nomes das pessoas que estavam sendo vacinadas contra a Covid-19. O intuito desse projeto, Drica, nunca foi expor ninguém, até porque o intuito desse projeto, na verdade, é que todo cidadão tem o direito de acompanhar este bem público, que é a vacina. Eu dou um exemplo muito próximo e recente, Drica. Nós tivemos, por exemplo, a questão do auxílio emergencial. Estão divulgados os nomes das pessoas que receberam o auxílio emergencial. Todos que nos acompanham, que é servidor público,
sabem que a sua remuneração está divulgada. A minha remuneração está lá divulgada na Câmara Municipal. Eu tenho várias informações da minha vida que estão divulgadas no site da Câmara Municipal, porque eu sou eu sou remunerado pelo poder público, eu sou um funcionário do povo. Então, quem me custeia todas essas ações vem da população. Então, nada mais justo que a população tenha acesso a essas informações. Não tem por que não ter essa transparência. E a questão da vacina é a mesma coisa. E não é exposição de prontuário médico, não é exposição de doença de ninguém, não é exposição de exame de ninguém. É simplesmente a divulgação de um bem que é público, que é a vacina que todos nós queremos. E isso, principalmente no começo do processo de vacinação, estava muito à tona. A vacina estava muito escassa, a vacinação ainda caminhava a passos muito lentos em todo o país. Então, nós levamos essa discussão à frente. Muito válida. E repare, Drico, uma discussão longa, são 4 meses, mais de 4 meses. O projeto de lei foi apresentado no começo de fevereiro. Nós aprovamos agora no fim de junho. Ou seja, quase 5 meses de discussão. E nesses 5 meses, Drico, é muito positivo, é muito importante a gente destacar o amadurecimento dessa discussão. Porque nesse meio termo, em primeiro lugar, o Ministério Público determinou que a Prefeitura fornecesse a listagem para o promotor. A Prefeitura forneceu para o promotor. Nós continuamos dialogando com a Prefeitura, argumentando, nós conseguimos que a Prefeitura passasse a divulgar essa listagem para os vereadores, com a condição de que não divulgasse para a população. Sério? A Prefeitura passou a fazer essa divulgação para os vereadores. A partir disso, nós inclusive encaminhamos algumas situações para o promotor que nós identificamos. E agora, como último passo, nós conseguimos garantir esse direito a todo cidadão. Né? Se sancionada a legislação, todo cidadão vai poder acompanhar mais de perto esse processo de vacinação. E aí, né, respondendo à questão que o Moisés colocou, em minhas falas de defesa desse projeto de lei, eu sempre falei da importância do controle social. E ontem foi questionada essa ideia de controle social, de que isso seria uma violação à liberdade dos cidadãos, que seria o poder público, as autoridades controlando os cidadãos. E eu respondi que, na verdade, Drico, o entendimento de controle social estava equivocado. Sim, o controle social não é o controle dos cidadãos pelo poder público. Não é isso que é controle social. Controle social é o controle do poder público pelos cidadãos. Quem é o controlador aqui, quem tem o direito de controlar, não somos nós, autoridades. É a população, são vocês. Então, o controle social é o controle que vocês exercem sobre os atos nossos, né? Os atos do poder público. E é muito importante a gente discutir e incentivar o controle social. Afinal de contas, é a população tomando conta daquilo que é da população. A vacina não é do governo federal, a vacina não é da Prefeitura Municipal de Itajubá, a vacina é da população. Existem regras a serem seguidas, que são determinadas no Plano Nacional de Imunização, no Plano Estadual, mas a vacina é um bem público da população. Então, nada mais justo que a população exerça o controle sobre para onde estão indo essas doses, se o Plano Nacional está sendo respeitado, se o Plano Municipal está sendo respeitado, se existem situações de fura-fila. E essa é a nossa defesa. E, Odrica, só para finalizar a minha fala nesse sentido... Protegendo um direito, né, do cidadão. Exatamente. E a Câmara Municipal de Itajubá, nesse curto espaço dessa legislatura, em 6 meses, nós temos conseguido dar um avanço muito importante nessa questão da transparência. E ontem não foi o primeiro projeto de lei que nós aprovamos nesses 6 meses com relação à transparência. Foi o terceiro. Sim. Nós já aprovamos um projeto de lei para divulgação da lista de espera nas vagas em creche. Então, hoje, é lei municipal Itajubá obrigando a Secretaria de Educação a divulgar periodicamente as listas de espera das vagas em creche no município. Muito bom vocês saberem disso. Inclusive, com a data de solicitação de cada criança responsável, inclusive também com informação de quais crianças conseguiram a vaga no último mês. A Câmara Municipal já aprovou um projeto de lei para maior transparência na arrecadação e distribuição de cestas básicas pela Prefeitura. Então, hoje, a Prefeitura tem que divulgar todas as cestas que são arrecadadas, todas as cestas que são distribuídas, não o nome das pessoas nesse caso. E ontem nós aprovamos um projeto de lei para a transparência na vacinação. Então, o nosso intuito aqui é justamente dar à população o direito de acompanhar os atos do poder público e fazer cumprir o que diz a Constituição Federal, que é o dever de publicidade de todos os atos administrativos, todos os atos do poder público. Ai, a gente espera, viu? Parabéns. Parabéns à iniciativa, parabéns aos vereadores que apoiam essas iniciativas, né? E aí abre também uma ideia, né, na gente,
de que o quão é importante a agilidade dentro quando há esse tipo de iniciativa, né? Esse tipo de projetos de lei. Então, para você ver como o vereador Pedro disse mesmo, desde o começo, há 4 meses atrás, que foi pedida essa transparência. Né? Então, assim, 4 meses depois somente que veio a realmente acontecer. Então, às vezes, numa situação como essa, né, que tem que ser urgente, são situações urgentes, periclitantes, né? Então, que tem que se resolver com mais agilidade. A gente tem que parar de ficar burocratizando tudo, dificultando, colocando obstáculos, né? Porque isso vem com uma forma, impacta a população de forma negativa. Né? Então, assim, vamos parar de burocratizar as coisas, vamos seguir. Se é bom para a população, vamos dar esse pontapé, né? Vamos parar de colocar pedras, porque tem que ser rápido. Tem coisas e ações que elas têm que ser... Na verdade, todas as ações elas têm que ser ágeis, né? Mas tem algumas, dentro de algumas situações, que realmente requerem uma agilidade muito maior, como é o caso como foi o caso da transparência nas vacinas. Mas aconteceu, tá aí, né? E agora a gente vai usufruir disso. Agora, a transparência na listagem de espera da fila da creche também é outro caso muito antigo em Itajubá. Né? Então, a gente sempre vê os responsáveis das crianças sempre lutando em relação a isso. A insatisfação é muito grande. E eu sempre ouço, não tenho, estou dizendo aqui de ouvir, né, de estar presente em situações reais, mas eu sempre vejo muitos responsáveis reclamando muito disso e até mesmo levantando questões, né? Então, assim, para que essas questões negativas não precisem ser levantadas, né, mostrando uma desconfiança até mesmo, né, do poder público, no poder público, é muito importante que essas listagens, né, essas transparências aconteçam, porque fica ali e pronto, não Exatamente. Tem mais conversa, né? Então, assim, é tudo pro bem. Eu acho que você tocou num outro ponto muito importante, que é justamente essa questão. Quando a gente luta por transparência, a gente luta por divulgação, não é porque a gente está acusando ninguém de nada. Burburinhos vão surgir, a gente não está fazendo a acusação de que a vacinação está ocorrendo de maneira errada. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, a vacinação em Itajubá tem lá suas falhas, tem lá suas dificuldades, mas ela tem caminhado, né? Então, assim, não é em nenhum teor de acusação, muito pelo contrário, como você muito bem pontuou. Quanto mais transparência, mais publicidade, mais credibilidade você dá àquela pauta, mais credibilidade você dá àquele bem público que está sendo distribuído, você dá mais credibilidade que o processo de vacinação em Itajubá não tem nada a esconder. Né? Então isso é muito importante também para que a gente possa avançar nesse sentido e aproximar poder público de população. A gente precisa acabar, né, com essa diferença de que o poder público é uma coisa, a população é outra. Na verdade não, nós estamos aqui para representar a população. O nosso trabalho é ser representantes da população, então nós precisamos realmente estar de portas abertas nesse sentido. Isso, e nossa população, Pedro lembrou bem aqui, a gente que é povo, que é povão, que é população, que é civil, a gente precisa muito mudar essa consciência, né? Saber cobrar os direitos e tirar essa consciência que é até do brasileiro, não é só do itajubense não. De nós brasileiros é uma cultura, a gente realmente acha que quando a gente cobra alguma coisa, aquilo que é o certo, a gente está atacando e a outra pessoa que é cobrada, mas de forma correta, ela sente também que está sendo atacado ou alguma coisa está sendo colocado à prova negativamente, né? Então a gente tem que parar com isso, é só realmente algo que acontece para que possa, são benefícios, para que possa acontecer as coisas de forma mais positiva, né? Então a gente tem que mudar essa mentalidade e a gente só faz isso na ação, com boas ações, fazendo, sem medo, não tem por que ter medo, né? Na verdade, se a gente quer mudança, um dia uma pessoa muito querida me disse isso. Se a gente quer mudança, a gente tem que mudar. Não é verdade? Exatamente. Pedro, conversamos? Conversamos. Ah, que delícia. Eu adoro quando você vem aqui, viu? O prazer é sempre meu, Drica. Gosto bastante. Você sempre traz notícias boas que eu acho que são impactantes positivamente para a sociedade.
viu? Eu admiro particularmente o seu trabalho. Muito obrigado, Drica. Muito obrigado. Admirando. Muito obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz e me coloco sempre à disposição. Qualquer tipo de esclarecimento, assunto. Para mim é sempre uma alegria, é sempre uma honra poder vir falar aqui com a população. Eu acho que essa aproximação é necessária, que é essa política que eu defendi durante a campanha, essa política que eu espero e quero continuar colocando em prática, porque afinal de contas é aquilo, representante e representado. A gente precisa estar cada vez mais próximo. E hoje, em meio à pandemia, com os meios de comunicação, com a internet, essa ferramenta acaba sendo uma ferramenta muito importante, se bem utilizada. Se bem, é verdade, né? Bom, e outra coisa, você sabe que é que a gente fala de bons exemplos. A vovó da gente já disse pra gente isso, né, gente? Bons exemplos, né? Num momento que a gente vê a política, às vezes, até muito descredibilizada, né? O brasileiro, às vezes, até um pouco não tão esperançoso, né? E tudo mais. É muito bom a gente ver boas ações assim, porque realmente faz a gente acreditar, né? A gente entende isso, a gente fala, não, peraí, não é isso. Né? Que muitas vezes a gente fala, não quero conversar sobre política, eu não quero conversar sobre... A gente pega dizendo, não quero, vou seguir a minha vida, mas a vida da gente é política. Então não tem como a gente fugir, tem como a gente melhorar para que a gente não tenha essa aversão à política, porque a política se faz no coletivo, né? Então parabéns novamente à sua pessoa como vereador e à sua pessoa como cidadão itajubense. Muito obrigado, de coração mesmo, e eu agradeço novamente o espaço, estou sempre à disposição. Obrigada, Pedro, tá sempre mesmo, sempre achando um espacinho pra gente na agenda dele para poder vir conversar com os nossos espectadores da TV Itajubá, viu? Tá sempre aberto, Pedro. Obrigado, Drica, a gente vai voltar tão logo possível. Que bom, bom trabalho. Obrigado. Assim, nós vamos terminando a nossa conversa hoje com o vereador mais jovem de Itajubá. Eu sou o caçula. O caçulinha. Com o vereador Pedro Gama, do Partido Verde, conversando sobre ações de iniciativa da Câmara e dele, né, sobre a Copasa. E aí a gente aproveitou um pouquinho e falamos sobre a lei que foi aprovada ontem, né, que é a lei de transparência da vacinação. Tem alguns, nas suas redes, tem algum post falando sobre isso? Tem algum lugar que a gente consiga se informar um pouquinho mais? Eu sempre convido todos a acompanharem através das nossas redes sociais, o Instagram, Facebook. Eu costumo divulgar diariamente o que a gente está trabalhando lá. Então, sempre que a gente faz alguma ação, sempre que tem alguma coisa importante, a gente divulga lá. Podem interagir comigo também lá. A gente tem um WhatsApp do gabinete, então a gente está com os nossos meios de comunicação abertos. Eu procuro sempre, na medida do possível, responder todas as mensagens que chegam, então podem me procurar lá, vai ser um prazer conversar com vocês, qualquer crítica, sugestão, ideia, reclamação, demanda, nós estamos de portas e redes sociais abertas para receber. Exatamente, todas as portas abertas. É isso aí, obrigado os web espectadores que nos assistiram hoje. Compartilhe essa informação para que outras pessoas que não puderam nesse momento assistir, assistam no outro momento, porque hoje foi recheado de notícias muito boas, viu? Agradeço, então, um beijo para vocês e até amanhã. Até amanhã. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento